Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente para o nosso assunto semanal. E dessa vez, como foi pedido, eu vou falar sobre espiritualidade e sexualidade. Realmente é um assunto muito polêmico, mas vamos entender certas coisas, ok? Obviamente, sexualidade é um assunto já polêmico e muito questionado em todos os séculos. Não tem como, desde a Idade Média até hoje, sexualidade sempre foi questionado, sempre foi um tabu e sempre foi um assunto muito delicado para muitos períodos da nossa época, e a nossa sociedade condenava e ainda condena muitas coisas. E espiritualidade também torna-se um tabu, afinal, todos nós temos diversas religiões, diversos conhecimentos, posturas diferentes com relação ao que é Deus, quem é Deus, como é Deus e como ele realmente se diversifica dentro de nossas crenças. Então, quando combinamos os dois, gera um choque muito grande. Para aqueles que realmente são leigos sobre o assunto, obviamente devem estar primeiro questionando: ser hétero, ser homossexual, ser bissexual, isso é pecado, isso não é pecado, Deus condena, Deus não condena. Mas acho que quando lidamos com a espiritualidade dentro da sexualidade, ela vai além disso, ela abrange coisas muito maiores do que a distinção da sua opção sexual, tá? Então temos que tomar muito cuidado com a combinação desses dois fatores, porque gera muito conflito sobre quem realmente nós somos e como lidar com a espiritualidade e a sexualidade. Mas vamos entender em separado, ok? Melhor coisa. Obviamente, sexo ou sexualidade sempre foi muito discutido. Eu acho que o sexo é e sempre será um dos maiores enigmas e uma das maiores armas contra o ser humano e a favor do ser humano. Por que isso? Para vocês terem uma ideia, o sexo ele é uma ferramenta extremamente poderosa dentro da magia e dentro da espiritualidade. O sexo ele é uma ferramenta impulsionadora de muita energia e um gerador de muita energia para a pessoa e para o mundo espiritual ao seu redor. Falando historicamente, eu lembro que quando eu estava numa sala de aula, descobrindo muito sobre a espiritualidade, junto com grandes professores espirituais, fatos históricos relacionados aos grandes reis, imperadores, até mesmo os papas, utilizaram a energia sexual como uma energia revitalizadora ou rejuvenescedora. Muitos imperadores acreditavam que a fonte da juventude sempre esteve relacionada ao sexo. Para vocês terem uma ideia, muitos imperadores chineses utilizavam o sexo como uma forma de absorver a energia da jovialidade, da juventude e continuar fortes e firmes, combatendo a favor de suas províncias. A China, naquela época, eram várias províncias em separado e cada um tinha o seu ditador, o seu rei, o seu príncipe regente, que comandavam essas dinastias. Então, muitos utilizavam o sexo por meio de jovens, mulheres jovens, às vezes adolescentes, e absorviam essa energia para poder continuar combatendo de maneira forte. Então eles acreditavam que o sexo estava ligado a uma fonte eterna da juventude. E eles, de certa maneira, tinham razão. Mas como a sexualidade ou o sexo em si, ele favorece a sua espiritualidade? Você tem milhões de pontos de energia no seu corpo e, obviamente, um deles, um dos mais fortes, está relacionado à sua sexualidade ou ao seu sexo. Ele é uma fonte geradora muito grande de energia. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma entrevista com o Rickson Gracie. Ele falava que ele evitava ter contato com a mulher dele antes da luta e muitas vezes ele ficava 1 mês a 2 meses sem ter contatos com a mulher dele. Por que isso? Porque ele utilizava a energia sexual como uma energia impulsionadora da sua força e como um reator de energia para que ele não fraquejasse. Por que isso? Quando você
tem relações sexuais antes de um combate, por exemplo, o seu corpo ele enfraquece, o seu corpo ele relaxa e muitas vezes as pernas também tornam-se o ponto fraco. Acupunturistas chineses, eles acreditam que a parte sexual também está ligado à parte das pernas. Então, quando você perde a energia sexual, suas pernas ficam mais fracas. Então, os japoneses sabem dessa técnica, sabem como canalizar a energia e ativar o ponto da energia sexual como um impulsionador de vários outros pontos. Mas estão errados, não é a energia sexual. Existe um outro ponto que é uma grande válvula de entrada de energia do seu corpo que alavanca essa energia. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Muito bem. Quando falamos então da anatomia do ser humano, então imaginem um boneco, né? Esses bonecos de manequim, imagine que existem muitos pontos relacionados ao corpo dele. Para aqueles que nunca viram esses pontos, existem pontos espalhados. Então, são 2 dedos abaixo do umbigo, 2 dedos acima do umbigo, na base da raiz, nas costas, são muitos pontos, bem diversificados. Para vocês terem uma ideia, uma vez o Dalai Lama contou que realmente o mundo ele precisa muito do amor, de amor e da desenvoltura do amor. E que nós temos 3 grandes pontos relacionados no corpo. Um deles é o ponto do nosso nascimento, o outro é o ponto do amor e o outro é o ponto da fé. A partir desses 3 você consegue desenvolver cada vez mais o ser humano. Então o ser humano nasce, ele desenvolve o amor e ele desenvolve o amor espiritual onde ele ama completamente todas as criaturas e todos os seres. Eu olhei e falei, não, você não esteve no Brasil, você não conhece o Brasil vai além disso. Como assim, jovem Milarepa? Dalai, senta aqui, vamos conversar. O Brasil nós temos realmente esses 3 pontos. Nós temos o ponto realmente da matéria, o ponto do sexo e o ponto do instinto. Como assim? Dalai, vamos lá. Aqui no Brasil nós nascemos e temos que conquistar matéria muito rápido. Nós estamos ligados a sexo, não tem como, você liga a TV, você vê dançarinas do Faustão, dançarinas do Gugu, todo mundo seminu na televisão e você fica instintivamente aguçado dizendo eu quero. E o ponto do instinto de conquiste, 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 tenha algo, tenha propriedade, seja algo. O Brasil é assim? O Brasil é assim, Dalai. Fazer o quê? E é exatamente isso. A energia sexual, ela existe, ela é extremamente forte e ela é capaz de mover muitas coisas e transformar a vida das pessoas. Só que ela por si só não faz milagres, ela precisa estar relacionada a outros pontos para poder existir com mais força e fazer-se presente, ativando outras combinações. Ela por si só gera um grande reator. Então, quando você está com muito tesão, quando você está com muitos desejos e impulsos sexuais, ela fica repleta de energia, tá? Essa energia, ela precisa ter uma válvula de escape. Então, você começa a ter vontades, falando, eu quero ter relações, eu quero ter um contato íntimo com alguém. Muito bem. O fato é, se você não relaxa sua mente, relaxa o seu corpo e canaliza essa energia sexual para outros pontos, fazendo com que essa energia seja transmutada, como o Dalai falou, quando você utiliza essa energia transmutando, por exemplo, para o amor, essa energia ela muda e você deixa de ter interesses sexuais em uma pessoa para começar a amar. Ou seja, você transforma um desejo numa virtude nobre. Nossa, Dalai, que coisa linda! É verdade, mas e quando isso não acontece? Aí é um problema. E eu vou explicar o porquê. Muito bem, você está lá com seu desejo, o impulso e tudo mais, você pega o seu telefone celular e começa a ligar para todas as pessoas que você quer ter relações, né? Muito bem, você encontra a pessoa que você quer, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. A sua escolha, o seu desejo, sua vontade, seu corpo, né? Suas vontades. Muito bem. Você tem a relação com ela, a sua relação é mais animalesca. Afinal, você está repleto de impulso, você não transmutou essa energia para um amor, para a vontade de amar, para ter alguém que você ame. Você simplesmente está com uma pessoa para ter a sua vontade, o seu desejo sanado, o que é extremamente feio, mas é realmente uma necessidade fisiológica do ser humano.
Muito bem. É pecado isso? Não. Não é um pecado. Mas existem limites. Olha só que curioso. Quando você está no ato sexual com o seu parceiro ou com sua parceira e essa energia ela é abastecida, ou seja, você está repleto dessa energia, o que acontece? O mundo espiritual que o rodeia, principalmente quando você vai em motéis, hotéis, lugares onde muitas pessoas elas entram e saem, elas são repletas de energias ruins, energias negativas. Quando você está em tais ambientes, as energias ruins, obsessores, vultos, entidades ruins ou qualquer tipo de ser que estiver ao seu redor, ele vai olhar aquilo e vai falar, opa, energia. E ele vai utilizar a sua energia sexual para se alimentar. É sério isso, Rodrigo? É. A energia sexual é uma energia muito cobiçada pelos obsessores, muito cobiçada até por bestiais, que necessitam dessa energia para se manterem vivos. Como assim se manter vivos? É energia atraindo energia. Eles emanam uma energia, eles são uma energia e eles precisam disso para se manter mais vivos. Então eles grudam em cima de você e absorvem cada vez mais essas energias sexuais. Isso é fato, é verdade. E isso também se justifica pela quantidade de impulsos selvagens que nós temos durante o ato. Eu vou falar para vocês, observem o seu comportamento, observem vocês na sua postura de desejos. Adolescentes, obviamente, têm vontades, não se condenem, mas é real. Observem vocês quando vocês estão com seu parceiro ou com sua parceira. Vocês amam ou vocês só têm vontades? Vocês só têm desejos? Aqueles que são casados há muito tempo, claramente vão falar, não, eu amo meu parceiro. Ok. Mas prestem atenção no comportamento quando vocês têm realmente a relação sexual. Quando vocês têm o ato sexual, a relação sexual, vocês estão emanando amor ou vocês estão emanando desejo e vontade saciável naquele momento. Se vocês têm um desejo, uma vontade saciável naquele momento, vão ser só energias sexuais, impulso sexual que vai ser emanado. E aí é que é o problema. O comportamento de vocês torna-se mais selvagem. Vocês vão agir como animais. Os animais é que têm esse impulso de simplesmente liberar essa endorfina ou essas energias mais animalescas. Então observem o que vocês fazem, observem o comportamento. O que eu falo para vocês é o seguinte, não é pecado, obviamente, ter relações sexuais, não é pecado. O pecado está na luxúria, na vontade de ter relações sexuais descontroladas, o impulso sexual, o desejo incontrolável de você ter milhões de parceiras ou parceiros. Principalmente na cama, né? Parece que você vai estar num estádio de futebol, né? Você abre aquela suíte no motel, você fala, caracoles, o que é isso, né? Tem pessoas que exageram. E esse exagero não é saudável. O que pode levar a um impulso sexual descontrolado? Formas pensamentos sexuais. Então, é sempre aquela não saciabilidade, ou seja, não estou saciado, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E isso é um erro. Pode ser uma reação química do seu corpo, pode ser uma reação psicológica do seu corpo, ou mesmo formas de pensamento que estão alojadas no seu ponto sexual e que estão instigando cada vez mais. O seu ponto ele nunca vai cessar, porque essas formas vão estar sempre fazendo com que essa energia ela seja alimentada e eles consomem essa energia. É muito ruim isso. Outro ponto, obsessores e os bestiais. Geralmente, eu sempre falo que os obsessores sexuais, os bestiais sexuais, são os mais fortes e os mais agressivos de todos. E são. Eu já vi em clínicas de tratamento psiquiátricos obsessores de cocaína, de heroína, de crack e os de sexo. E os de sexo foram os que sempre me deram mais trabalho. Para aqueles que assistiram o meu último vídeo de limpeza de casas, no apartamento que eu vou e o apartamento está repleto de obsessores sexuais, é exatamente isso, tá? São muito fortes, são muito violentos e eles vêm para cima para bater mesmo, tá? Eles têm uma energia muito brutal. É da natureza mais bestializada, é do impulso mais animal.
O sexo, ele é animal, tá? O sexo, ele é um ato de amor mais animalesco. E é algo que vocês e todos nós temos que evitar. É por isso que vocês devem procurar parceiros que vocês amem, que vocês tenham afinidade, que vocês gostem, que vocês se identificam, que vocês realmente tenham respeito pela pessoa. Sexo por sexo é muito ruim. Vocês que são adolescentes e estão vendo esse vídeo, parem e pensem no que vocês estão fazendo. Obviamente, descobrir o mundo sexual é maravilhoso, é uma descoberta única, descobrir o seu corpo, descobrir o corpo de um parceiro, seja um homem, uma mulher, vocês se entregarem, é a coisa mais bela que existe. Mas vocês têm que fazer com responsabilidade, com educação, com respeito, com paciência. Não forçar uma situação, não violentar a pessoa, não desrespeitar a pessoa. É muito ruim isso. Energeticamente é ruim, espiritualmente é ruim. Em termos de caráter, nem se fala. Entendeu? Evitem a bestialidade, evitem a agressividade na cama, tentem trazer mais amor, mais compaixão pela sua pessoa, pela pessoa que está com você, tentem ser amáveis, evitem trazer a energia sexual mais agressiva, mais bestializada. Isso só vai fazer mal a vocês, só vai afetá-los, só vai trazer energias de obsessores para perto de vocês, energias de formas de pensamento que vão realmente acabar com a sexualidade de vocês no sentido de atrair sempre mais parceiros só com o intuito de desejos e vontades sexuais. E aquilo que realmente é o amor, a transmutação do amor, ela vai ser esquecida. Vocês vão levar um tempão para poder encontrar uma pessoa que você para e fala, cara, eu tô amando. E quando vocês falarem isso, quem sabe a pessoa não vai mais estar com vocês. Ela vai ter ido embora e percebido que vocês não queriam amar, vocês só queriam usar. Então mudem a postura de vocês. Eu sei que é complicado, eu sei que o ato sexual torna-se às vezes muito incontrolável, mas parem e pensem no que vocês estão fazendo. De novo, sexo sempre foi usado de uma maneira errada. Sexo sempre foi usado como uma maneira para criar magias, para realizar magias. Até mesmo Aleister Crowley, que foi considerado um dos magos mais malucos que existiu em 1920, eu acredito, ele utilizava dessas energias e morreu louco no banheiro. Vale a pena isso? Não vale. Prestem atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês. Mudem a postura. Comecem a transmutar essa energia. Dalai Lama tinha razão. Ele continua tendo razão. Infelizmente, a gente vive num país muito sexual e pouco racional, pouco amoroso. Hoje as pessoas agem por um impulso, por desejo, por vontade de ter coisas e não mais de vontade de dar coisas. Esse que é o problema. Transmutem a sexualidade, façam com que o amor flua para vocês, com que vocês transmutem o amor. Com isso, vocês vão estar cada vez mais perto da divindade de vocês, porque quando você transmuta o seu amor, o amor de pai, de mãe, de filho, um amor de compaixão pelo próximo, você consegue atingir a divindade. Quando você atinge o amor universal por todas as espécies, você encara o amor de Deus, o amor divino. E é isso que o Dalai tanto quer que as pessoas vivenciem, o amor ligado a Deus, o amor conectado diretamente à sua divindade, para que você passe isso para os demais. Não é difícil fazer isso. A única coisa é, observem de novo o comportamento. Eu fiz um vídeo sobre o budismo e nesse vídeo eu falo para vocês para observarem o seu comportamento. Então, nesse vídeo de espiritualidade e sexualidade, observem como vocês realmente estão agindo na sua vida. Observem como vocês estão tratando o seu parceiro, sua parceira. Se realmente vocês estão mais ligados ao impulso sexual, à bestialização, ou vocês realmente amam, vocês gostam de estar do lado, vocês têm vontade e desejo de continuar um relacionamento. E transmutem o sexo para um ato de carinho. Deixem de praticar o sexo em si na cama e comecem a olhar o teu parceiro. Olhem no rosto, olhem nos olhos, desejem no sentido de falar que vocês amam realmente. Isso é nobre, isso é belo e isso anula completamente
uma força de um bestial, a força de um obsessor, porque vocês vão estar agindo com o coração e não mais com o desejo e simplesmente só um impulso de ter a pessoa. Vocês têm a vontade de estar com a pessoa. Vocês entendem a diferença? De novo, a magia sexual é uma das mais fortes no mundo. É ela que realmente é uma força motriz para vocês poderem alavancar outros pontos do seu corpo. Então respeitem essa energia e faça com que ela seja transmutada para algo que realmente vale a pena e que o mundo precisa. A gente não precisa de bestialização, a gente precisa de amor. Todos nós precisamos de amor, respeito, educação, de compaixão, e isso só vai ser colocado daqui para cima e não daqui para baixo. Um assunto importante também que muitas pessoas me perguntaram é sobre homossexualidade. E eu acho que as pessoas se apegam a tantas besteiras que eu fico indignado. Muitas perguntas relacionadas a Rodrigo e homossexualidade, como você entende e interpreta isso dentro da espiritualidade? Homossexualidade, hétero, bi, isso realmente importa? Um ser humano ter uma escolha de ser amado, encontrar uma pessoa que ele ame, ele está fazendo algum mal à sociedade? Ele está infringindo alguma regra? Ele está desrespeitando alguém? Eu não vejo. Ele só vai infringir uma regra se ele agir de mau caráter. Ele só vai desrespeitar alguém se ele roubar, matar, se ele errar dentro de alguma das práticas de conduta. Seja uma conduta bíblica, como vocês católicos gostam, ou uma conduta racional na vida. O que é racional? Roubar é pecado? É. Matar é pecado? É. Luxúria torna-se um pecado? Sim. A ganância, a gula, a usura? Sim, são práticas erradas. Se aos olhos da sociedade é errado ou não, eu não sei. Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo que excede o bom senso, tudo aquilo que excede a questão de respeito, tudo aquilo que infringe o bom senso de um ser humano dentro das condutas, sim, torna-se errado. Mas se uma pessoa que escolhe ser homossexual, ele tem um caráter, tem conduta, tem ética, tem respeito, tem amor ao próximo, eu não vejo pecado nenhum. A escolha do que ele faz na vida é um problema dele. O desrespeito à minha pessoa vem se ele errar comigo em caráter, em postura, em ética, em conduta. O resto não vai fazer diferença. Ele continua sendo um ser humano, com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um nariz, uma boca, 2 olhos. Eu não vejo ele como um homossexual, um bissexual, um heterossexual. Eu vejo ele como um ser humano. É isso que importa. A espiritualidade e a homossexualidade, para mim, tanto faz. Se ele consegue transmutar essa energia sexual em energia de amor, Deus não vai condená-lo. Deus não vai julgá-lo. Ele continua sendo um filho de Deus, independente da escolha que ele faça. Ele só vai deixar de ser um filho de Deus quando ele trair Deus. E ele só vai trair Deus quando ele errar em um desses fatores que eu mencionei. De resto, parem de ser ignorantes. Parem de agir de maneira errada. Ele continua sendo um ser humano nobre aos olhos de Deus. A sexualidade não tem nada a ver com a sua divindade ou com a sua espiritualidade. Ok? Isso foi só uma lição pontual para que vocês entendam o que realmente está por trás disso. Existe muito mais coisa, mas é uma ponta de um iceberg. Mas vale a pena vocês entenderem tudo aquilo que eu falei. Reflitam, olhem num espelho e prestem atenção no que vocês estão fazendo. Prestem atenção que tipo de energia vocês estão gerando e o que vocês estão infringindo contra vocês mesmos e contra a regra de Deus. Tomem cuidado com os atos que vocês praticam, porque vocês estão se condenando. Meu medo é esse. Bom, meus amigos, o vídeo é um videozinho meio complicado, ele é um vídeo meio pesado mesmo, tá?
mas é só para que a gente possa entender melhor tudo aquilo que eu falei. Então reflitam e depois a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Então agradeço novamente a todos vocês, de coração, muito obrigado, a família está crescendo, somos mais de 162 mil inscritos nesse exato momento que eu fiz esse vídeo. E eu fico muito, muito contente de estarmos realmente ganhando um espaço muito grande, de estarmos agregando cada vez mais valor, não somente ao YouTube, mas a todos vocês. Cada um gera mais um, que gera mais um, e nós montamos a família Spook Houses a partir desse momento. De coração, muito obrigado a todos e espero que vocês tenham entendido o recado. E não se esqueçam, bons sustos a todos.